A medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, que interfere nas universidades públicas, já foi objeto, inclusive, de outro vídeo. Eu vou esclarecer para vocês, inclusive, a reação que está tendo sobre essa medida provisória, inclusive da frente parlamentar que prioriza a universidade, que defende a universidade pública, está entrando com ação contra essa medida provisória. O presidente Jair Bolsonaro enfrentará resistência no Congresso para aprovar a medida provisória que define novos critérios para a eleição de reitores de universidades e outras instituições federais. Em nota divulgada esta tarde, 26, a Frente Parlamentar pela Valorização das Universidades Federais faz um apelo para que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, devolva a MP por considerar que ela não atende aos princípios de urgência e relevância exigidos pela Constituição para esse tipo de medida. Mais alguns esclarecimentos sobre essa medida provisória e sobre a ação que está tendo contra essa medida provisória. Já ficou claro que essa medida provisória interfere na universidade, interfere na autonomia da universidade, acaba com a eleição paritária e também, muito importante, acaba com a eleição de vice-reitor e de diretores dos campos das universidades federais e dos institutos federais de educação. Pois bem, ainda tem mais coisas sobre essa medida provisória, porque, por exemplo, quando acontece a eleição, é encaminhado a uma lista com 3 nomes, os 3 nomes mais votados na universidade. Significa que, dentre os 3 nomes, o presidente da República pode sancionar apenas um nome, na verdade, que pode ser inclusive aquele que ficou em último lugar. Lembre que, por exemplo, no caso da eleição, inclusive, para o Procurador-Geral da República, o presidente Jair Bolsonaro sequer levou em consideração a lista tríplice. Agora, falando de universidade, a lista tríplice significa que aquele que foi o menos votado, se for do interesse do presidente, ele pode ser nomeado como reitor, reconhecido como reitor, e aí esse reitor nomeado vai ter o direito de escolher o seu vice-reitor e os diretores dos campos. A medida provisória, por si só, ela já é autoritária, ela tira qualquer possibilidade de debate, e também sobre a lista tríplice significa também uma situação bastante complexa, para não dizer outras coisas. Porque com a lista tríplice, à medida que uma pessoa, um candidato que teve o menor voto, pode ser escolhido como reitor, o que é que você tem com essa história aí? Vamos dar um exemplo, 90% da comunidade universitária, professores, funcionários, estudantes, de repente votou num determinado candidato, 90%. Mas aí vai uma lista com 3 nomes. Aquele candidato, por exemplo, que teve um voto, por exemplo, se for do interesse do presidente, ele pode ser o reitor reconhecido. Então, por si só, a escolha do último nome da lista tríplice já significa uma atitude autoritária. Durante os governos de Lula e Dilma, foi respeitado a votação, a eleição, os votos para nomear o reitor que teve, o candidato que teve o maior número de votos, que ficou em primeiro lugar. Isso aí significa democracia. Quando você escolhe o último colocado, significa que você está desrespeitando a eleição, desrespeitando a vontade dos eleitores, impondo o nome que interessa a você. Essa medida, ela está sendo contestada na justiça, sendo contestada pelos parlamentares, e espera-se que, de fato, ela seja barrada antes que entre em ação de fato. Caso não seja barrada, tem 120 dias para o Congresso decidir se continua definitivo o que estava na medida ou se rejeita a medida provisória. Portanto, para finalizar, é importante saber também que essa ação do presidente Jair Bolsonaro corresponde à ação de perseguição à universidade pública. Não esqueça de inscrever-se
no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, de dar um like e de ativar o sininho para receber as nossas novidades. Divulgue, compartilhe e dê sua opinião sobre os nossos vídeos e sobre o nosso canal. Até mais.